Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando a nossa aula de hoje dentro da nossa escola bíblica ministerial. Depois de um café da manhã maravilhoso, a gente então tem agora a sequência e nós vamos estar estudando desse módulo 4, que tem como tema visão. É um livro que foi produzido pela Comunidade Evangélica de Ribeirão Preto, pastor Danilo Figueiras, mas nós estamos trabalhando nesse módulo, principalmente, e somente nesse módulo, em razão de algumas divergências. A gente está fazendo alguns ajustes, então estamos trabalhando com esse material que, como eu falei na semana passada, eu ia fazer chegar para vocês esse material como em forma de apostila, somente para esse módulo, tá bom? Os outros módulos nós vamos seguir comprando o livro. Então, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta manhã e que a gente possa sair daqui entendendo um pouco mais daquilo que nós temos para manhã de hoje, para esse momento, e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai, muito obrigado, porque neste domingo, logo pela manhã, nós podemos estar na Tua casa e queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua proteção, pedindo o Teu cuidado, e que o Senhor possa nos dar a direção de tudo que vamos falar, e que nós possamos sair daqui edificados, porque esse é o nosso objetivo na manhã de hoje. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. O nosso tema hoje é Igreja em Células, Base e Conceituação, né? Então, qual é a nossa meta na aula de hoje? Definir igreja em células, diferenciar este modelo do convencional, sintetizar sua história e apontar suas vantagens para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Deus, quando dá uma visão a alguém, a um líder, Ele vai dar com o propósito de cumprir o seu propósito eterno. Nada acontece por acaso quando se trata de Deus. Então, quando Ele dá ao homem uma visão, é porque Ele tem um objetivo. E o objetivo de Deus é que todos os homens o glorifiquem, que a sua glória se estenda sobre toda a terra. Então, esse é o propósito de Deus, né? Então, primeiro ponto que nós vamos abordar, definindo igreja em células, né? Por que trabalhar nessa visão? O que é essa visão? Então, nessa revista e esse material, nós estamos ajustando para substituir o TLC. Mais à frente nós vamos trabalhar o TLC, mas esse material, ele substitui momentaneamente o TLC, que é treinamento de líderes de células, né? Então, por quê? Porque a escola bíblica ministerial, ela engloba tudo isso, ela prepara o líder. E o objetivo nosso como igreja é ter muitos líderes. E nós temos falado sobre isso, né? Então, o modelo de igreja em células é a grande estratégia de Deus para a colheita desde o final dos tempos. Então, o que nós temos ouvido de algumas pessoas? Que há uma expectativa de vivermos uma grande colheita, um avivamento como nunca houve na história da humanidade. Por que a gente tem esse entendimento? Por que os líderes têm esse entendimento? Por que pastores estão tendo esse entendimento? Porque nós entendemos que só falta um grande evento para a humanidade viver, que é a segunda volta de Cristo. Então Deus está preparando sim um avivamento para a igreja, uma grande colheita, né?
Então, quando a igreja, Deus dá a direção para a igreja em célula, por quê? Porque com um crescimento expansivo de uma igreja, nós temos hoje espalhados até no Rio de Janeiro e outros estados do Brasil e pelo mundo afora, igrejas com um número de crentes muito grande. Imagina uma igreja, vou citar uma aqui mais conhecida, a Igreja Atitude, com mais de 10 mil membros. Já pensou essa igreja tendo que cuidar deles dentro de um templo? Não tem como. Então os cultos são divididos, mas o crescimento da igreja, o cuidado da igreja vai se dar onde? Nas células. Por isso a igreja está voltando para as casas, né? Uma igreja em células é uma comunidade de cristãos baseada em pequenos grupos, coisa que a gente já sabe, que se reúnem regularmente nas casas ou eventualmente em outros locais. Tem pessoas que estão entendendo que podem ter uma célula onde? No seu local de trabalho. A casa é o ponto central, mas de repente alguém começou um pequeno grupo, uma célula no seu local de trabalho. Por quê? Porque ali é a oportunidade que tinha. Então isso é possível numa escola e em muitos outros lugares. Com o objetivo de quê? Promover principalmente o quê? Qual o objetivo principal de uma célula? Promover evangelismo, o pastoreamento, que é o cuidado, a comunhão, a oração e o ensino, que principalmente da palavra de Deus. Então, a célula, ela tem esse propósito. Neste tipo de igreja, as células não são uma opção. Olha que coisa importante para a gente fixar isso. E talvez numa igreja como a nossa, que viveu uma transição, uma igreja que começa a implantar o sistema celular ou de pequenos grupos, ela vai passar por uma transição. E a dificuldade o que é? A célula não é uma opção entre todos os demais programas da igreja. A célula então é um programa onde eu posso participar ou não. Não. Uma igreja em célula, a célula é a estrutura principal na qual todos os membros devem o quê? Estar inseridos. É uma pena que na nossa igreja muita gente ainda não conseguiu entender isso. Todos devem estar inseridos numa célula. Então, existem alguns contrastes com o modelo convencional. E talvez aqui seja o X da questão, porque grande parte das igrejas não usa reunir-se em células. A maioria das igrejas não costuma se reunir em células, né? Fora o quê? São os grupos fora do templo, então não costuma se reunir. Quando muito, adotam os pequenos grupos como uma estrutura complementar e opcional. Ou seja, o membro escolhe se quer ou não fazer parte de um deles. Quando a igreja já começa na visão celular, é mais fácil você administrar isso. Mas quando você passa por um processo de transição, acaba vivendo isso aqui. Mas porque em muitas igrejas, células e pequenos grupos é mais uma opção que a pessoa tem para participar das atividades da igreja, né? Então, isso dificulta o quê? O crescimento, porque ao invés de a igreja cumprir a grande comissão, igrejas quando se concentram mais no templo, elas ficam esperando que os perdidos o quê? Que eles venham. Isso dificulta a igreja em célula. Ela tem algumas vantagens, principalmente no evangelismo.
Porque se nós entendermos bem a visão, as células se espalhando pelas ruas do bairro, é mais fácil alcançar aquelas pessoas do que ficar esperando que elas sejam convidadas para vir para o templo. Elas vão ser convidadas para ir aonde? Na casa de um amigo, na casa de um primo, na casa de alguém. Então, uma igreja, quando a base dela é mais o centro, até a comunhão é prejudicada. Então, o pastoreamento é dificultado. Imagina, quando a gente pensa numa igreja com 500 pessoas, como que o pastor vai cuidar dessa igreja? A igreja em célula, ela possibilita isso, ela possibilita que o cuidado, o líder de célula, ele tem condições de pastorear melhor aqueles que estão debaixo do seu cuidado naquela célula do que numa grande igreja. Eu fico imaginando o pastor de uma grande igreja tendo que fazer visitas para todo mundo que fica doente, tendo que atender todo mundo que tem algum tipo de problema na sua vida. Não dá. Então, o modelo tradicional antiga, eles impunham um peso muito grande aos pastores. Aí nós tínhamos aquela crítica: pastor não visita, pastor não vai na casa pastor só vai na casa de um ou de outro. Então, quando a gente pensa nisso, a dificuldade maior dentro do modelo convencional é grande. Então, numa igreja convencional, a dificuldade do exercício dos dons de cada crente. Numa célula, a oportunidade das pessoas se envolverem é muito maior. À medida que as pessoas numa célula podem desenvolver os seus dons, numa igreja, é que a nossa visão ainda é de igreja pequena. Então, quando a gente pensa em termos de dons, as pessoas que estão num culto, imagina um culto, quantas pessoas estão trabalhando principalmente no culto? Quem está aqui ministrando, é mais quem está ministrando. E numa célula, mais pessoas podem estar exercendo esse tipo de ministério. Irmã Eva, vamos ver uma apostila para a irmã. A Silvia vai dar. Então é importante a gente ter isso. Numa igreja em célula acontece algo diferente. O centro da vida da comunidade são as células, ou os pequenos grupos, onde todos podem receber pastoreamento direto de um líder, ser providos de ensino, gozar de uma comunhão. Isso que a gente fez aqui é ótimo. Mas à medida que uma igreja vai crescendo, uma reunião começa aqui e fica mais difícil. Um café desse, numa igreja de 1000 membros, eu acho excelente fazer. Mas já imaginaram igrejas? É porque a nossa visão ainda, a nossa mente ainda não consegue captar o que está acontecendo em algumas igrejas no mundo. Tem uma igreja na Nigéria, irmãos, que o templo é quase 1 quilômetro de comprimento. Eu vi o vídeo dessa igreja num culto, é muito grande. O pastor Claudio, quando foi lá, ele fez umas filmagens e ele mostrou aquela multidão de pessoas. Imagina como é que vai ser a comunhão daquelas pessoas. Dá para fazer um café da manhã? Não dá. Então, onde vai funcionar melhor a comunhão? Nas células, nos pequenos grupos. Aonde vai ser melhor para poder cuidar dessas pessoas? Nas células. Então, se a gente vence essa barreira, se a gente vence esses conceitos que muitas vezes nós trazemos da nossa criação, da nossa formação eclesiástica, porque todos que estão aqui praticamente vêm de quê? De uma igreja
modelo mais convencional e tradicional. Quando a gente começa a entender que até esse nosso formato antigo, ele atrapalhava o crescimento de uma igreja, nós vamos entender que numa igreja em célula, as coisas funcionam de maneira diferente. Além disso, o evangelismo se torna mais eficaz, já que a igreja vai até onde está o perdido. Todos nós temos vizinhos não crentes. Todos nós temos familiares não crentes. É muito mais fácil convidar para ir numa célula do que para convidar para vir na igreja. É muito mais fácil. Então nós precisamos começar a entender a vantagem de uma igreja ser em célula. O ambiente informal de uma célula favorece tanto a conquista de pessoas que resistem aí a um culto no templo, quanto a formação de novos líderes, visto que pessoas são acompanhadas de perto e tem ali um espaço para o treinamento prático, coisa que não acontece numa igreja convencional baseada em programas. O que nós precisamos é começar a colocar isso aqui em prática. O ambiente de uma célula, ele é muito mais informal. Hoje, a gente sabe que hoje muitas coisas têm mudado, mas eu não consigo vir para um culto de bermuda. Não consigo. Isso é só em retiro, acampamento. Eu não julgo quem vem de bermuda, mas quando você convida alguém para ir numa igreja, dificilmente essa pessoa vai vir de bermuda. Mas se você convida para uma célula, você já vai falar, olha, vai mais à vontade, porque lá o ambiente é bem informal, é uma reunião na casa, é um encontro. Então, existem essas vantagens que a gente precisa entender, né? Primeiro ponto, em células e não apenas com células. A nossa igreja hoje é uma igreja em células e não apenas igreja com células. Este é um caminho que Deus tem mostrado para nós, por Deus, que traz em si algumas implicações. O pastor Danilo Figueiras, quando ele escreve essa lição, ele vai dizer exatamente assim: a nossa vocação é ser uma igreja em células. O chamado daquela igreja é uma igreja em células. A primeira delas, então, é a ênfase que damos às reuniões caseiras. Por isso que nós vamos passar a falar todo domingo. Você precisa estar numa célula. Todos que estão aqui precisam estar numa célula. Nós estamos passando por esse momento de pandemia. Então não temos como também ser intransigente numa postura dessa nesse momento. Em razão da pandemia, nós temos que ser mais flexíveis. Não dá para todo mundo estar indo para uma célula. A gente entende isso. Mas isso não quer dizer que nós não somos uma igreja em célula e que a pessoa não vai prestar numa célula. Momentaneamente, circunstancialmente, nós entendemos isso, mas queremos todos nas células. E a gente vai dar uma ênfase muito grande a isso. Não podemos admitir a possibilidade de um membro da igreja que não esteja numa célula ou num pequeno grupo. Eu estou colocando exatamente o que o autor dessa lição, autor dessa revista, que tem trabalhado na sua igreja e que os pastores das grandes igrejas hoje em célula trabalham. Aqui você tem que estar numa célula. Quando alguém chega, ela já é orientada a estar numa célula. Por quê? Não é uma opção. Não podemos admitir a possibilidade. Olha o que ele coloca. Não podemos admitir a possibilidade de um discípulo que não esteja num pequeno grupo. Se a igreja é em células, uma pessoa que não está em célula, não está na igreja. Esse café, vamos pensar aqui agora de maneira prática nesse café.
eu mandei mensagem para algumas pessoas que não estão em célula. Mas nós vamos mudar isso, mesmo que nesse momento nós não podendo ter as células se reunindo como nós gostaríamos, mas as pessoas já podem entender que elas vão ter que estar numa célula. E elas já podem se associar a uma célula, ainda que num primeiro momento elas não estejam participando presencialmente, mas elas já podem estar entendendo que elas têm que estar ligadas a uma célula, porque senão a pessoa chega e teve um café. O café foi divulgado nas células. Ninguém que está em célula pode dizer: eu não sabia do café, porque além de informar aqui, nós mandamos nos grupos da célula. Portanto, a cobertura espiritual e pastoral está condicionada à aliança que cada um tem com esta visão e prática. Olha, isso é muito interessante a gente pensar nisso. A cobertura espiritual, ela se dá maior na célula, né? Isto para que a comunidade não se torne um amontoado de gente, sem conexão e sem acompanhamento. Nós temos aqui a Silvia, temos Alex e Rosane. Silvia é a líder, eles dois são membros lá da célula. O acompanhamento, eles estão sendo acompanhados. Eles estão debaixo de uma cobertura direta, que é da líder da célula, e eles estão tendo acompanhamento o quê? Pastoral. Então, quando a gente começa a entender que quem não está numa célula está perdendo esse privilégio. Quantas irmãs estão na célula da Irmã Graça, em outras células? Esse cuidado pastoral, ele é essencial. Então, não é possível responder pelo pastoreamento de pessoas que não estejam ao alcance dos olhos de algum líder. Quando alguém não está numa célula, ele não está debaixo dos olhos de um líder. Aí nós vamos ter que... nós não temos como saber como é que aquela pessoa está vivendo, o que está acontecendo na vida dela. Numa igreja pequena, isso ainda é possível. Mas numa igreja grande, é impossível. Impossível. Quando a pessoa está numa célula, ela vai estar debaixo de cuidado. Se alguém não está numa célula, está largado. Aí nós não temos como responder e nem cuidar dessa pessoa. Somente o modelo celular oferece essa perspectiva. E foi por isso que nós adotamos. Nós entendemos isso. Que somente através da visão celular é possível cuidar bem das pessoas. Quem não quer estar numa célula, quem não quer estar debaixo de um cuidado especial, o que eu entendo é que essa pessoa quer viver do seu jeito, sem ter que prestar conta, sem que ninguém saiba de como ela está vivendo. Então, nós não queremos isso. O funcionamento de uma igreja em célula, ela muda totalmente essa visão, né? Agora, como começou? Foi assim que tudo começou. A igreja começou nas casas, né? Não foi assim que começou a igreja? É só a gente olhar para o livro de Atos, nós vamos ter isso. Então, no processo de restauração que Deus tem operado através dos tempos, dos séculos, o povo de Deus está fazendo o percurso de volta, como o autor diz, de Roma para Jerusalém, voltando para aquelas origens lá onde começou a igreja, Jerusalém. Então nós estamos voltando para o princípio, para aquilo que acontecia ali em Jerusalém,
como que a igreja começou a funcionar ali em Jerusalém? Começou a funcionar através nas casas. Os judeus, por prática, eles ainda iam ao templo para orar. Mas a igreja, o ensinamento, o cuidado, acontecia no templo. Alguém imagina que o Pedro ia lá para o templo para ensinar a palavra? Não. Ele ia para orar todos os dias no templo. Eles não cessavam de quê? De orar. Mas o ensinamento, a comunhão, não acontecia no templo. Mas acontecia onde? Nas casas. Diz a palavra que a igreja original reunia-se todos os dias no templo e de casa em casa. Atos 2, 46, 47, Atos 5, 42, que a gente já conhece bem. Quando ela saiu de Jerusalém para conquistar o mundo, isso não mudou. Aí nós temos relatos dos apóstolos usando lugares públicos como sinagogas, praças e escolas para expandir o alcance do evangelho. Era nas casas que os cristãos costumavam reunir-se e que a vida da igreja se desenvolvia plenamente. Atos 12. Alguém pode ler Atos 10, 24? Então, o que a Cristina leu foi que eles estavam, Cornélio era o gentil, mas que mandou chamar Pedro porque teve uma visão. Pedro, quando chegou, ele encontrou naquela casa pessoas reunidas, parentes de Cornélio e amigos. E então, aonde é que eles se reuniram? Na casa de Cornélio. Alguns costumam dizer que ali foi o primeiro lugar onde realmente aconteceu um culto nas casas, depois já como proposta de avanço. Esse gentil recebeu Pedro em seu lar e para isso ele fez o quê? Reuniu sua família e amigos íntimos. Ali Pedro pregou a palavra e houve um grande derramar do Espírito. Todos os presentes se converteram e foram imediatamente batizados nas águas. O costume de usar reuniões caseiras para anunciar o evangelho não nasceu com os apóstolos. Não nasceu depois que o Espírito Santo veio e eles foram agora cheios do Espírito Santo e começaram a se reunir na casa. Não. O próprio Jesus usou o quê? Esse método insistentemente durante todo o seu ministério. Mateus 26, 6, Marcos 2, 15. Ele não apenas deu o exemplo prático, como ensinou os seus discípulos a buscar sempre uma casa digna para anunciar a palavra. Mateus 10, 11, 13. Lucas 10, de 5 a 7. Alguém pode vir aqui em cima para ler? Prende aqui, ó. Alguém pode vir aqui ler? Mateus 10, 11, 13, Lucas 10, 5, 7. Duas pessoas, rapidamente. Mateus, deixa eu segurar. Mateus 10, 11, 13. Em qualquer cidade ou povoado em que entrastes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirar. 13. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela e a vossa paz.
Se porém não o for, torne para vós outros a vossa casa. O que Jesus está dizendo? Vocês vão e de casa em casa, a casa tem que ser digna, e ali vocês vão pregar o evangelho, vocês vão curar, vocês vão fazer numa casa. Jesus não mandou eles irem para pregar na igreja, mandou eles irem aonde? De casa em casa. Lucas 10, 5, 7. Calma, pastor, senão não enxerga. Em qualquer casa onde entrares, dizeis primeiro, a paz esteja nessa casa. E se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não voltarás para vós. E ficais na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário, não andais de casa em casa. Então, Jesus já orientava isso, obrigado, irmã Eva, com relação a ir de casa em casa. Então, a igreja está voltando, né? Agora, o terceiro ponto que a gente quer falar, a sabedoria de uma visão. O modelo de igreja em células é a grande revolução eclesiástica deste novo milênio. Gente, quem é que tem aqui mais tempo de igreja do que eu? Talvez a irmã Graça, com certeza, não sei, né? Mas desde há 56 anos, há 54 anos, há 54 anos frequentando uma igreja, 53, 54 anos frequentando uma igreja. E não era assim. Nos anos 80, não era assim. Um ou outro já fazia algumas coisas nas casas, mas era algo muito esporádico. Era um culto de gratidão, era um culto de aniversário, mas o sistema de uma igreja em célula invadindo realmente as casas, gente, é a solução para esse tempo. Então, essa alguns chamam de uma reforma. Por quê? Hoje nós temos muitos condomínios. Antigamente nós saímos evangelizando e podíamos ir em todas as casas levando folheto, evangelizando as pessoas. Podíamos subir nos apartamentos e ir até o quarto andar ou até o quinto andar entregando folheto de porta em porta. Mas hoje a gente não consegue nem andar às vezes nas ruas, porque as ruas estão fechadas. Hoje os grandes condomínios, você não vai entrar para evangelizar ninguém ali de porta em porta. Então a célula, esse sistema que Deus foi trazendo de volta, era aquilo que precisava para esse tempo. Porque ninguém vai, quem mora em condomínios mais nobres, mais caros, gente, você não vai subir um elevador e ir de porta em porta, a não ser que você seja um morador ali. Mas até isso talvez você não possa fazer, porque você vai criar um incômodo. Mas quando você tem uma célula num prédio, é mais fácil você poder alcançar. Então Deus, ele vai trabalhando, ele vai avançando com as estratégias para adequar o quê? A uma realidade do mundo atual. Então a gente precisa entender isso. Estamos caminhando de volta para Jerusalém. Só isso já seria motivo para abraçarmos esta visão. Entretanto, ela apresenta muitos argumentos a seu favor. Relacionamento. São 8 argumentos que nós temos aqui. Por exemplo, as células facilitam o relacionamento íntimo entre os membros e o desenvolvimento de alianças de companheirismo, uma vez que aproxima as pessoas. Isso é importante demais a gente entender.
2. Vamos ler todos juntos? O 2. As células permitem e promovem um crescimento ilimitado da igreja, uma vez que ela não fica restrita às dimensões de um templo. 3. Liderança. Todos juntos. As células fomentam a formação prática de novos líderes, pois são um campo de treinamento prático no cuidado de vidas. 4. Serviço. Vamos lá. As células fornecem um ambiente propício para que cada crente exercite seus dons e talentos, permitindo a participação de todos. A dinâmica informal de suas reuniões induz até os mais tímidos a se expressarem. Gente, isso é muito importante. Aqui na igreja a pessoa vai passar a vida toda e nunca vai orar. Vai passar a vida toda e nunca vai dar uma palavra, porque não vai desenvolver, é tímida por natureza. Mas numa célula, quando a gente já tem o quebra-gelo que vai ajudando a envolver a pessoa, a inserir a pessoa no contexto da célula, quando chega o momento de compartilhar a palavra, aquela pessoa às vezes tem uma opinião tão preciosa, tem um comentário tão bom para dar, ela aqui não daria, mas lá na célula ela vai poder falar, ela vai poder participar. Isso é muito importante. 5, vamos lá todos juntos? Eficácia. As células alcançam com mais facilidade os perdidos, porque vão onde eles estão e não se revestem do formalismo comum nos templos. Importante demais isso. 6. Discipulado. As células permitem o acompanhamento pessoal de qualidade, já que todo crente tem um líder próximo de si, que o conhece e acompanha de perto. Olha que coisa importante, né? Não tem, eu tenho que marcar um horário com o pastor. Ok, mas você já tem um líder ali pertinho de você. Você já tem um líder que você vê toda semana, que você já pode começar a abrir o coração, a trabalhar com ele. Isso é muito importante. 7. Abrangência. Todos juntos? As células tornam o testemunho da igreja mais abrangente, já que podem espalhá-la por toda a cidade. Imagina uma igreja que tem 3.000 células. Olha em quantos lugares as pessoas estão se reunindo. Gente, isso é muito importante a gente entender isso. 8. Missões. As células são a maneira mais eficiente, em alguns casos a única, de implantação de novas igrejas, especialmente entre os povos não alcançados, fechados para o Evangelho. Importante isso também a gente entender. 4. ponto, o reavivamento celular. Um pouquinho da história, né? A explosão do movimento celular no último século aconteceu com a experiência de David Yong-Soo, na Coreia do Sul, com sua igreja ultrapassando a marca de quanto, gente? 1 milhão. Aonde é isso? Na Coreia. Isso era lá atrás, né? 1 milhão já deve estar muito mais longe. De membros, de discípulos, através dos chamados grupos familiares das células. A partir daí, inúmeras congregações ao redor do mundo adotaram essa estratégia, muitas delas ajudadas por Ralph Neighbor, um estudioso americano que codificou e produziu bons materiais para igrejas em células. Começou aonde? Coreia
do Sul. As pessoas começaram a ver algo diferente está acontecendo lá. E esse estudioso, Ralph Negbo, ele foi lá ver o que estava acontecendo. Ele começou a escrever o que ele estava vendo, a interagir naquela igreja, e ele começou a produzir material. Foram os primeiros materiais de um modelo de células lá atrás. Isso não é agora. Então, uma das igrejas sob esta influência foi a Missão Carismática Internacional de Bogotá, capital da Colômbia. Colômbia tem uma das maiores igrejas do mundo também. Aí nós vamos entender que quando essa igreja começa a crescer na Colômbia, vai acontecer algo tremendo naquele país, principalmente em Bogotá, onde o tráfico, a gente tem as histórias, aí tem os filmes aí do Pablo Escobar. Quando essa igreja cresce, ganha forma onde? Na Colômbia, o tráfico ali perde a força, e Deus então, imagina, uma igreja quando cresce, ela começa a orar. E o que aconteceu? O tráfico lá desmoronou. A mídia não vai associar, a mídia jamais vai associar a queda do Pablo Escobar, do tráfico, que lá, quando a gente vê essas séries, né, sobre o narcotráfico, a mídia jamais vai associar ao avanço e ao crescimento de uma igreja que se tornou uma das maiores do mundo, onde? Em Bogotá. O tráfico lá desmoronou. E vão dizer que foi só porque espionagem americana. Não. A igreja cresceu exatamente no momento em que o tráfico começou, e o tráfico começa a desmoronar. Tem algo de Deus ou não tem? Tem. Então, isso aconteceu em 1984, com 8 pessoas, começou quando? 84. Com 8 pessoas na sala de uma casa. A princípio, adotando o modelo coreano. Castellano experimentou um sucesso limitado, até que Deus lhe deu a estratégia dos grupos pequenos. Grupos dos 12. Modelo. G12 foi modelo, né? Os detalhes desta experiência estão narrados no livro Sonha e Ganharás o Mundo, publicado pela Palavra da Fé Produções. A congregação de Castellano contava com 70 células, quando Deus lhe deu o modelo dos 12, em 91. De lá para cá, esse número multiplicou sua membresia muitas vezes, superando a casa de centenas de milhares. Por quê? Porque ele adotou o modelo e Deus deu a ele uma nova estratégia dentro do mesmo modelo. Qual era o modelo? Grupo nas casas. A estratégia que Deus deu para ele foi própria para ele, mas começou aonde? Do que ele aprendeu lá na Coreia. Então, a experiência não ficou confinada em Bogotá. Inúmeros pastores de todo o mundo, e especialmente do Brasil, foram à Colômbia e abraçaram a visão dos 12 para suas igrejas, promovendo um grande movimento de expansão deste modelo. Quem não lembra do G12, né? A divergência de liderança fizeram com que o chamado G12 perdesse grande parte da coesão inicial, tanto no Brasil quanto pelo resto do mundo. O que parecia, porém, um golpe na expansão do movimento celular, na verdade foi usado por Deus para diversificá-lo. Novos modelos surgiram a partir daquela experiência, enquanto em outras partes do mundo, ministérios que não tiveram uma inspiração direta em Bogotá também desenvolveram sistemas baseados em células e discipulado.
conquistando grande êxito tanto no crescimento do rebanho quanto no cuidado e formação de novos crentes. O G12, ele deu um pontapé. Tem muitas igrejas que hoje ainda estão usando o G12. Então, o cuidado que às vezes nós temos que ter é de julgar o método que uma igreja usa, as práticas eclesiásticas de uma igreja, porque são diferentes da nossa. Nós temos, hoje, quando nós avançamos um pouco mais e começamos a olhar para a palavra de Deus, onde o próprio Jesus, ele diz assim: errais, não conhecendo a palavra de Deus e o seu poder. Então, muitas coisas que pareciam no G12 como algo que gerava escândalo, heresia, coisa... Gente, à medida que o tempo vai avançando, Deus vai trazendo uma nova revelação para esse tempo. Quando nós estamos lendo nos nossos 90 dias as cartas do apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso. Ele diz que Deus está trazendo uma revelação para esse tempo. Por quê? À medida que o tempo avança, à medida que se aproxima a volta de Cristo, Deus está tornando a sua palavra mais clara. Coisas que nós não conseguíamos entender na palavra, hoje o Espírito Santo vai decifrando para nós e vai trazendo entendimento. Então, aquilo que parecia ser ruim, Deus usou para quê? Para que novos modelos pudessem surgir, enquanto em outras partes do mundo também desenvolveram sistemas, nos novos modelos surgiram a partir daquela experiência, enquanto em outras partes do mundo, ministérios que não tiveram uma inspiração direta em Bogotá também desenvolveram. Assim, o que a princípio parecia ser ruim, tornou-se um instrumento de Deus para a abertura da experiência e a quebra de paradigmas fechados e monopólios ministeriais. O cuidado que às vezes a gente tem que ter é que quando algo novo começa a surgir, nós já condenarmos aquilo ali. Não, isso não serve, porque eu nunca vi isso antes. Ok. Eu nunca vi uma igreja funcionando assim antes. Ok. Mas cuidado que nós temos que ter, que aquilo que parece novo hoje é o que Deus está trazendo para esse tempo. Então, aquilo que parecia ser ruim foi a maneira que Deus usou para trazer uma revolução, né? Quinto, mover, movimento e monumento. Tudo que tem vida é dinâmico e mutável. Tudo que tem vida é dinâmico e mutável. Hoje a Juliana tem o quê? Juliana tinha uma sementinha. Hoje já tem um feto, né, Cristina? Hoje já tem um feto. Vai se desenvolvendo. Aí nasce aquela coisinha enrugadinha, né? Aquele bebezinho recém-nascido. E daqui a pouco vai crescendo. Por que vai crescendo? Por que daqui a pouco começa a andar? Por que vai sofrendo mutação? Antes só se arrastava igual uma cobrinha no chão. Daqui a pouco está engateando, daqui a pouco está andando, daqui a pouco está correndo pelo pátio da igreja. Por quê? Tudo que tem vida é dinâmico e é mutável. A visão de Deus não pode ser engessada, sob pena de perder o poder. Quando olhamos para a história da igreja, vemos que muitos avivamentos fizeram o mesmo caminho, né? Acontece mais ou menos assim. Deus começa algo extraordinário, como aconteceu na Coreia, depois em Bogotá, e aquilo tem a unção de Deus.
E os frutos chamam que é a atenção. Por que que muitos pastores no Brasil foram lá para Santarém? Porque em Santarém estava acontecendo algo extraordinário. Pessoas se convertendo. Santarém estava acontecendo algo tremendo. A Visão MDA nasceu em Santarém. O que aconteceu? Os pastores foram para lá. Viram que lá estava tendo fruto. Numa cidade de aproximadamente 210 mil habitantes, 40 mil já era membro já estavam frequentando e membro de uma única igreja, Igreja da Paz. Opa, algo diferente está acontecendo. Deus está ali, porque tudo que está ali, a base é bíblica. Posso não concordar por visão doutrinária de alguma coisa, mas eu não posso dizer que não tem base bíblica. Então, isso chama atenção, porque é um mover do Espírito. Logo, gente de outras partes corre para ver o que está acontecendo ali, e influenciada por aquela experiência, leva para os lugares de onde vieram. Então, o pastor Josué foi lá, viu aquilo lá, falou: opa, tem algo tremendo acontecendo, trouxe. E outros pastores também viveram experiências semelhantes. E quando isso vai se espalhando, o mover se torna então aquilo que era o mover de Deus em Santarém se tornou agora um movimento. Está dando para entender? Ele ainda tem muita vida e está se potencializando, espalhando-se por diversos lugares, às vezes pelo mundo todo. É comum que, pelo entusiasmo e falta de maturidade, há distorções e exageros. O problema é que, via de regra, aqueles que participaram do mover no seu nascedouro, seja por zelo ou por sentirem-se donos da experiência, tendem a colocar regras estritas, codificar o que pode e o que não pode, e até classificar que tem direito de falar em nome daquela visão. Quando isso acontece, o movimento está prestes a tornar-se um monumento na sua origem, ou seja, apenas a lembrança de algo. O que é um monumento? Quando você vai no monumento às pracinhas, o que você tem naquele monumento? Quando você chega ali, você volta ao passado. Você vai lembrar da Segunda Guerra Mundial. Você vai ver ali capacetes de soldados, você vai ter ali nomes de soldados, você vai ter ali, porque o monumento é algo que reporta ao passado. Então, quando isso acontece, o movimento está prestes a tornar-se um monumento na sua origem, ou seja, apenas a lembrança de algo maravilhoso que Deus fez, mas que migrou da influência do Espírito para o controle dos homens, perdendo assim o seu poder. Gente, questões de uma igreja tradicional, muitas vezes é isso. Aquilo que foi tão importante no início, agora os homens vão dominando, vão estabelecendo regrinhas para o funcionamento. E agora só pode, as mulheres têm que se reunir todas assim, agora os homens têm que se reunir todos assim, agora as crianças, agora tem que ter os coros, vai virando algo engessado. E quando a gente olha para trás, vem aquele saudosismo de algo que foi bom lá atrás, mas que deixou de ser um movimento. Movimento implica em algo contínuo e que vai avançando. A visão celular é um grande movimento ao redor da Terra em nossa geração. Muito embora ela tenha sofrido tentativas de exclusivismo e personalismo, segue avançando, tomando formas variadas e assim preservando o caráter dinâmico de algo que tem vida. O fato de termos vários modelos de êxito na visão não deve ser visto como negativo. Visão MDA.
visão lá do pastor Carlitos, que já está uma outra visão, já ajustou a visão, já deu uma nova dinâmica à visão que era MDA no início. A mesma coisa do pastor Josué, que já fez mudanças e não é mais exclusivamente uma visão MDA. Lá em Belo Horizonte também, o pastor Paulo Mazzoni também desenvolveu uma outra visão que tem os mesmos princípios, a mesma base, os mesmos objetivos, mas fez uma mudança de acordo com a sua realidade. Então o que aconteceu? Movimento não para, o movimento não para. Quando a gente transforma uma visão no monumento, a gente engessa. A gente acha que a gente agora é dono e só pode ser, a igreja só pode funcionar daquele jeito. Não. A visão celular é uma visão dinâmica, que vai sendo ajustada, que vai avançando. É a multiforme sabedoria de Deus se manifestando. Devemos estar convictos de como vamos edificar, mas respeitando aqueles que adotam estruturas diferentes. Este material que a gente tem aqui, essa revista, e por isso que nós não estamos usando a revista, mas usando apostilas, onde eu estou fazendo pequenos ajustes, apenas ajustes mesmo. O conteúdo é praticamente o mesmo. Eu mudei alguns nomes, mudei algumas informações para ajustar a nossa realidade, né? Esse material foi baseado no modelo dos discipulado em grupo de 12. É um modelo coerente, potencializador e frutífero. A visão celular, independente do modelo, é frutífero. É frutífero. No entanto, seja trabalhando com equipes de 12, de 5, 1 a 1 ou qualquer outro formato, o mais importante é que o fazer discípulos seja uma prática central na vida da igreja e nas células, ainda que designados por outras nomenclaturas, seja a estrutura principal de crescimento e apacentamento do rebanho. Gente, é muito importante a gente entender isso. Se assim fizermos, não confundimos organização com dogmatismo, nem convicção com exclusivismo. Veremos este grande movimento viabilizar a nossa tarefa de fazer e de fazer parte da maior colheita de vidas na história da igreja. Qual o objetivo da igreja? Fazer discípulos. Qual é o melhor método que as igrejas têm usado? Visão celular. Modelo. Aquele que se ajusta à vida da igreja. Pastor Josué, ele costuma dizer assim, pastor Josué Valandro Júnior: quando eu comecei, eu fui lá em Santarém, copiei, colei. Copiei, colei. Com o tempo eu fui ajustando. Ele falou: onde foi o erro de muita gente? Não copiar e colar, já copiar e transformar. Não, isso chama-se orgulho, presunção. Por isso que nós começamos exatamente como as igrejas começaram. E ainda temos muito o que fazer. E o pastor José ele continua dizendo assim: olha, façam como eu fiz. Aquilo que Deus tem nos dado, nós passamos para vocês. Então ele falou: o inteligente ele vai copiar, vai colar e depois ele vai adequar, depois ele vai ajustar, né? Para a gente concluir, você saberia definir o que é uma igreja em células e qual a diferença desse modelo para o convencional, que é centrado nos templos?
Você sabe explicar a diferença entre uma igreja com células e uma igreja em células? Você já sabe explicar isso? A gente já vai orar para encerrar. Uma coisa muito importante é nós entendermos que a pandemia, ela trouxe uma parada. E a gente entendeu isso, parou. Mas agora é hora de nós começarmos o processo de volta, com ajustes, mas aplicando isso que a gente tem estudado. Uma igreja em células e não uma igreja com células, onde você não tem a opção de estar numa célula ou não. Se você quer cuidado, se você quer saber do dia a dia da igreja, você precisa estar numa célula. É isso que a gente tem entendido, que Deus tem trazido, que Deus tem confirmado nesse tempo, porque é um tempo de cumprir a missão. Eu acho que em nenhum outro tempo houve tanta urgência de se pregar o Evangelho e de se fazer discípulos como agora. E a melhor maneira de fazer discípulos agora é através da visão celular. Vamos ficar em pé, vamos orar para a gente encerrar. A Emilce estava fazendo ali a anotação dos nomes. Essa aula não é transmitida online, ela é gravada. Ela vai mais à frente para o canal da igreja no YouTube. E aí, quem faltar, o que nós vamos dar certificado? Como? 100% de presença. Você pode ter 30% de falta. Quer dizer, são 10 aulas, você pode faltar 3. Mas essas 3 você vai ter que assistir no nosso canal no YouTube. E se você tiver alguma dificuldade, você vai procurar a Emilce na secretaria da igreja e falar: estou tendo dificuldade. Vai procurar o seu líder de célula e vai falar: eu faltei, não estou tendo como assistir. Aí a pessoa vai fazer com que você assista essa aula no outro dia. Então, as nossas aulas são sempre presenciais. Aqui é gravação para ir para o canal posteriormente, tá? Pai, muito obrigado, porque nós estamos voltando a falar um pouco mais da visão celular. E nesse 4º módulo, Senhor, onde a ênfase, o tema é visão, nós entendemos que o Senhor trabalhou na história do homem para que nesse tempo, que nós entendemos ser o tempo da volta de Cristo, o Senhor tem preparado a igreja para viver uma grande colheita. E a estratégia que o Senhor tem dado às igrejas nesse tempo, onde igrejas têm crescido de maneira exponencial, onde o número de membros nas igrejas tem sido algo tão espantoso, igrejas crescendo, Pai, através da visão celular, onde o Teu nome é pregado, glorificado e exaltado, onde cada um pode cumprir melhor a sua missão, pode desenvolver melhor os seus dons. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a avançar nessa visão. Dá-nos, ó Deus, estratégias, dá-nos, ó Deus, direção, para que a gente possa ter na igreja a visão celular sendo aplicada de maneira que o Teu reino se estabeleça nesse lugar e que o Teu reino venha sobre muitas pessoas e famílias e casas, Pai, de maneira que pessoas possam ter um encontro com Jesus. Pai, muito obrigado por cada um que está aqui e aqueles que vão estar assistindo num outro momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós estamos então encerrando, tá bom? Semana que vem, módulo